Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, Deus. Senhor, abençoa, Senhor, pastor Célio, agora nesta palavra meditados. É o Senhor que colocou isso no coração dele. Sim, Senhor. Mas nós sabemos que ele vai falar, Senhor, não é ele vai apenas ser um vaso, Senhor. Aleluia, Abençoa, Senhor, Deus. mais e mais este vaso, Senhor. Que esta palavra, que ela seja poderosa, Senhor. Encontre no coração de cada um que esteja necessitado. Porque nós precisamos, Senhor, da tua alimentação, Senhor. E esta palavra todo dia, Senhor, ela vai nos alimentar. E que o Senhor nos abençoe com a palavra que será vinda hoje. Use este vaso, Senhor, mais e mais, Senhor. Para que esse ministério, Senhor, possa crescer, não em quantidade, Senhor, mas em qualidade, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, é que é a poderosa. A tua palavra é a que importa. É que nós te pedimos e agradecendo. Usa, Senhor, este vaso nas tuas mãos. E nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Que é o Senhor da igreja com a paz, Senhor. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, é um motivo de alegria quando eu venho à casa de Deus, independente de quem está ou não está. Porque nós temos que ter no nosso coração um sentimento de adoração ao Pai de uma maneira diferente daquilo que está acontecendo ao meu redor. Sim, Senhor. Não importa se o irmão do lado não está levantando a mão, se não está gritando, se não está falando em línguas, eu estou falando, eu estou levantando, eu estou dançando na presença de Deus. Amém. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 150 que nós temos que adorar a Deus com tudo aquilo que nós temos. Oh, Com os nossos glória. lábios, com as nossas mãos, com louvores, com danças, com instrumentos ou sem instrumentos. Mas nós temos que adorar a Deus. Porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a Aleluia. glória. Amém. Eu Aleluia. preciso adorar o meu Deus dessa maneira. Você precisa adorar o Deus dessa maneira. Nós não vemos a igreja, nós não estamos vindo, como diz o pastor, num clube social para ver os irmãos. Nós estamos aqui para apresentar a Deus a minha Oh, adoração. glória. Amém. Aleluia. Quando você sai de casa, você fala assim: Deus, eu estou indo para a tua casa, porque eu quero ter um encontro contigo, eu quero falar contigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero me deleitar na tua presença, eu quero adorar a ti, apresentar a minha adoração diante de Aleluia. ti. Quando nós temos com o coração dessa maneira do nosso lar, nós chegamos aqui, o nosso coração vai ser incendiado pela presença do Sim, Espírito. Senhor. Amém. Assim como eu estou sentindo a presença de Deus nessa noite, desde a oração e intercessão de baixo. Eu sei que vocês estão sentindo a presença de Deus aqui também. Obrigado. E quando nós sentimos a presença de Deus, o nosso coração ele pula no nosso peito de alegria, de vontade de estar com Deus, de sentir Deus, de adorar a Deus. Maravilhoso. Não há um momento da adoração em que você pensa assim: não, vai terminar a oração. Não, nós queremos continuar adorando a Deus. Sim, Senhor. Amém, Porque Jesus. Deus, o nosso Deus, é um Deus maravilhoso, é um Deus tremendo, é um Deus Sim, poderoso. aleluia. E Ele cumpre a sua palavra. Ele falou assim: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós estamos aqui hoje para adorar a Deus, para glorificar a Deus e também para ouvir a Deus. Oh, glória. Aleluia. Amém? Amém. Assim como você está, curva a sua cabeça, vamos estar orando pela tua vida. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu quero colocar esta igreja diante da tua presença, Pai. Que o seu nome, Senhor amado, seja colocado no mais alto, sublime lugar na vida dessas pessoas que estão aqui, desses irmãos, ó Pai. Que o Senhor, que o Espírito Santo nesta noite tenha liberdade, total liberdade de manifestação sobre a vida do teu povo, Pai. Este lugar é um lugar de libertação, é um lugar de liberdade. E nós damos toda e plena liberdade a Ti, o Espírito Santo, nesta noite. Fala conosco, toca-nos, liberta-nos e nos traz a paz que nós necessitamos ao nosso coração. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor limpe toda a mente nessa noite. Todo o coração seja preparado para ouvir a Tua voz e receber a Tua palavra. E que essa palavra caia no coração dos Teus filhos nessa noite, ó Deus, e venha a crescer e frutificar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Estou achando o microfone um pouquinho baixo. Está alto, está baixo? Tá bom? Tá bom. Irmãos, nós temos ministrado, tem ministrado nos últimos dias, ministrações de uma forma ou outra. O Espírito Santo está me levando a entender algumas chaves. Glória a Deus. Nós queremos ser abençoados, amém? Amém. Todos vocês querem receber a bênção de Deus. Amém. Todos vocês, eu acho que querem ver Deus trabalhando de uma maneira sobrenatural na vida Sim, de cada um Senhor. de vocês. Aleluia. Eu tenho experimentado, já tenho comentado algumas vezes, o sobrenatural de Deus na minha vida. Não somente na vida espiritual, na vida do meu casamento,
mas sim também nas coisas, né, materiais. Eu vejo Deus fazendo coisas maravilhosas. Amém, Jesus. Eu acho que é o desejo de cada crente, quando se converte, é ter sentir, né, o mover de Deus de uma maneira tão palpável nas nossas vidas. E isso é muito bom ter esse sentimento, né, no nosso coração e continuar, prosseguir buscando, né, essa intimidade com Deus, para que Deus possa então ter uma liberdade maior com a nossa vida. Amém. E Deus tem falado de algumas chaves. A primeira chave delas que eu lembro, que o Espírito Santo me falou algumas ministrações atrás, foi o perdoar. Amém? Vocês lembram disso? Perdoar é uma chave de Deus estar nos abençoando. Mais para frente eu vou juntar todas essas chaves numa ministração só, para ficar bem claro para os irmãos. Por enquanto nós estamos pregando aleatoriamente e o Espírito Santo está trabalhando nisso ainda no nosso coração. Aleluia. Amém? A segunda palavra que nós tivemos, que nós falamos na semana passada, foi santidade. Amém? É uma chave que nós precisamos ter na nossa mão. Né? E hoje vem uma outra chave, que é a palavra confiar. Nos últimos dias nós temos uma descrença muito grande do ser humano nas pessoas que estão à nossa volta. Amém? Tá cada dia mais difícil você realmente ter uma confiança plena nas pessoas que estão ao seu redor. Sim, Deus. Né? De repente eles se mostram de uma maneira, né, para nós, mas de repente eles são outras, né, tem um outro jeito de ser, né, fora da nossa ausência, da nossa presença. Então nós entendemos que há como diz a própria palavra, nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Né? E a confiança que nós temos que ter um no outro, e principalmente em Deus, ela tem que crescer cada dia mais no nosso coração. Nós vamos ver algumas coisas sobre confiança nessa noite. Porque a confiança, ela produz em nós algumas coisas. Nós precisamos, né, começar a gerenciar isso na nossa vida. Amém. Quero que você abra comigo lá em Salmos, capítulo de número 125. Salmos, capítulo de número 125. Vou ter como base este versículo, mas nós vamos andar pela Bíblia e vamos ter então alguns exemplos de confiança em Deus, para que possamos então começar a ministrar o nosso coração para começar a confiar mais e mais em Deus. Amém? Salmos capítulo 125, versículo 1. Amém. Salmo muito conhecido, mas que ele tem, né, um trilho muito abençoado para as nossas vidas. Amém. Salmos capítulo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Mas para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Amém. A primeira parte desse versículo ele fala assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, Aleluia. mas permanece para sempre. Amém? Então está falando de uma confiança em Deus. Aquele crente que tem uma confiança firmada em Deus, ele é uma pessoa que é inabalável na sua fé. Aconteça o que aconteça na sua vida, ele sempre vai estar crendo e confiando em Deus. Amém. Aquele que confia em Deus, como diz esse texto, nunca será abalado a sua fé. Ele vai continuar confiando em Deus, porque a confiança que ele deposita em Deus é independente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. É independente da economia, se está boa, se está ruim, se está o dólar muito caro, se está muito barato, se na tua empresa está tendo sangue ou não está tendo, né? É independente de qualquer coisa. Ele sempre vai estar confiando em Deus. E quando continua confiando em Deus, ele vai começar a sentir que a sua fé vai aumentando. Aconteceu alguma coisa? Entendeu? Não estou escutando muito na caixa. Não está escutando muita caixa? Alô? Aí?
Entendeu? Tá. Amém. Então, quando nós começamos a confiar em Deus dessa maneira, as coisas que acontecem na nossa vida, elas não vão nos abalar. Aleluia. Seja financeira, seja uma enfermidade que muitas vezes assola a nossa vida, Sim. seja um problema que nós temos no trabalho, seja um problema dentro das nossas casas, no lugar onde você estiver, aquilo que está acontecendo ao teu redor não pode abalar a tua vida, a tua fé. Amém. Porque se você confia no Deus vivo, você vai ter que confiar numa palavra que a Bíblia nos ensina. Os que confiam no Senhor Aleluia. são como os montes de Sião. Amém, aleluia. E a nossa fé, ela tem que ser independente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Sim, Senhor. Nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Papai. Se nós estamos passando por situações na nossa vida, foi algo que Deus permitiu que estivesse acontecendo na nossa vida. Amém. Porque Deus quer falar com você, Oh, glória. mesmo você estando no deserto. Aleluia. Mesmo você passando na luta, vendo você passando em situações que vão entristecer o teu coração, mas a tua fé, ele continua sendo provada e a tua confiança em Deus crescendo. Amém. E você vai continuar nesta linhagem, trabalhando, sendo trabalhado por Deus. Deus está levando você a um nível maior de fé. Aleluia. Nós queremos entrar num nível de adoração maior, nós queremos entrar num nível de intimidade com Deus maior, mas existe, como disse o diácono Sérgio, um processo na nossa vida que nós precisamos passar por ele. Amém. Aleluia. Eu vou te dizer uma coisa que pode ser que você te dê um choque, mas é preciso eu falar isso para você. Cada vez que Deus começa um processo na tua vida, e você vai andando no processo, de repente você desiste do processo, você falha no processo, Deus faz você voltar lá no começo, Verdade. para você começar tudo de novo. Sim, Deus. Aleluia. Então é mais fácil nós continuar a passar as lutas, pular as coisas que estão na nossa frente, por cima, abençoado por Deus, liderado por Deus, continuar andando para que aquela bênção que está na minha frente, Aleluia. eu conseguir chegar nessa bênção no momento, num menor, menor, Tempo passa. Curso de tempo. menor espaço de tempo. Amém. Porque se eu chego perto dessa, que é a bênção que está preparada para mim, mas eu falho naquilo que Deus está falhando, eu peco na minha vida, na minha santidade, eu tenho que voltar o processo lá no começo, ao invés de eu chegar na frente e confiar em Deus, passar o processo com Deus, não murmurar contra Deus, porque muitas vezes o nosso erro é murmurar contra Deus. Quando murmuramos contra Deus, nós temos que voltar ao ciclo novamente. É verdade. A murmuração, ela é contra a nossa vida espiritual. Ela é o ladrão que rouba a nossa bênção. É verdade. Pastor, quando as pessoas saíram do Egito, por que eles passaram tanto tempo dando volta no deserto? Porque todas elas murmuravam contra Deus. Mas todas elas, somente 3 pessoas que se salvaram daquele meio. De 3 milhões de pessoas que saíram do deserto, do Egito, pereceram no deserto. Não entraram na terra prometida porque tinham um coração que murmuravam contra Deus. O coração deles era tão duro que quando Deus mandava um maná, eles falavam assim, nós já estamos cheios, nós já estamos, como se diz, farto de só comer maná. Nós queremos carne. Quando Deus mandava a carne, daqui a pouco você reclamava, já não queria mais comer carne, queria comer outra coisa. Então sempre estavam reclamando para Deus. O coração deles não estava colocado na bênção que Deus havia prometido a eles. Apenas 3, Josué, Caleb e Moisés, foram pessoas abençoadas no meio de 3 milhões de pessoas. 3% de 3 milhões de pessoas. Acho que nem isso é, né? Nem 3%. Não. Nem isso é. Imagina. Você imagina. Por causa do quê? Daquilo que está no coração do homem. Por isso que a palavra de Deus, ele fala que quando nós não aceitamos Jesus, Deus transforma, tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Por que um coração de carne? Porque o coração de carne, ele é um coração trabalhável. Ele pode ser trabalhado, pode ser transformado, pode ser lapidado por Deus. O coração de pedra, ele, quando for trabalhado por Deus, um coração de pedra, ele não vai tomar o formato que Deus precisa. Ele vai quebrar. Aleluia. Então nós precisamos ser transformados por Deus no nosso coração.
E um dos pilares para que Deus possa trabalhar na nossa vida é a confiança. Se você não confia em Deus, como é que você vai obter de Deus a cura que você precisa? Se você não confia em Deus, como é que você vai ter a prosperidade que você precisa? Como você vai ter a libertação, não somente de espíritos malignos, não estou falando disso, estou falando de uma libertação de uma mente que está, vamos dizer assim, condicionada a algo pequeno, se Deus tem algo maior para a tua vida. Sim, verdade. Se a tua mente vive pensando em coisas pequenas, como Deus vai te dar o maior? A palavra de Deus diz em Colossenses, Paulo ensinando a igreja, ele fala assim, pensais nas coisas do alto. Aleluia. Se eu penso dessa maneira, eu vou pensar em Deus, e Deus é um Deus que é um Deus de migalha, é um Deus de abundância. Aleluia. Às vezes nós pedimos, pai, me dá uma casinha, eu preciso de uma casinha para me morar, tem um teto. Por que não pedir uma casa boa? Verdade. Quando você chega no céu, você vai ter 2 arrependimentos. Qual deles, pastor? O primeiro dele é que quando você orou pedindo uma casa, Deus tinha uma casa com piscina para você de 2 andares, você pediu apenas uma casa terra, pode ser até sem piscina. É, Deus. Aí Deus fala para você, ó, eu tinha preparado isso para você, mas você não confiou plenamente em mim para que você pudesse entrar nessa bênção que eu tinha preparado para você. Aleluia. Querido, ter as coisas no milagre de Deus não está condicionando a condição financeira que você tem hoje. Porque a condição financeira de você hoje está atrelada com a vida natural. E o nosso Pai é sobrenatural. Significa que Ele está sobre aquilo que é natural. E se Ele está sobre aquilo que é natural, obviamente que aquilo que você pede para Deus tem que ser algo sobrenatural. Deus, Ele não... Agora, você pensa assim, pastor, mas pedindo uma casinha, mas tá bom já, um teto para morar, tudo bem, tá. Por que Jesus, quando foi convidado a bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus, ele fez a água transformar em vinho, verdade? Verdade. E quando o mestre Saulo, ou seja, o dono que estava organizando a festa, provou o vinho, ele chamou o dono da festa e falou assim, por que você deixou o melhor vinho para o final? Quando Jesus faz as coisas, seja um mero vinho, ele faz o melhor. Então eu fico pensando, será que Deus tem o melhor para a tua vida? Será que você tem pedido algo que realmente é melhor para a tua vida? Porque Ele tem preparado para você, eu tenho certeza disso, algo melhor para a tua vida. Aleluia. Por que, pastor? Porque o dia de hoje, ele vai ser maravilhoso porque foi melhor que o dia de ontem, mas eu tenho certeza que o dia de amanhã Deus tem preparado algo grande para a tua vida. Aleluia. Pastor, mas por que eu não vivo o grande? Porque você não confia que Deus é grande o suficiente para abençoar você em coisas grandes. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Escute bem, Jeremias capítulo 17. Assim diz o Senhor, eu quero que vocês olhem para mim e prestem atenção no que eu vou dizer. Se vocês quiserem anotar, aí vocês veem em casa o texto, esquadrinha o texto, estuda. Mas assim diz em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Essa confiança que Deus está falando aqui, a palavra de Deus é assim, maldito o homem que confia no homem, verdade? Só que Deus está falando de um homem que coloca toda a sua confiança no homem que está do teu lado e se desvia de Deus. É esse homem que esse texto está falando. Isso não quer dizer que eu não posso confiar nos irmãos. Eu tenho que confiar nos irmãos. Por quê, pastor? Porque cada irmão, eu tenho que entender que são vasos que foram lavados pelo sangue de Jesus, e nesses vasos que está aqui, eu tenho que confiar porque eles são a habitação do Espírito Santo. Amém. Então eu posso confiar no pastor Luiz, eu posso confiar no diácono Jorge, eu posso confiar em qualquer um de vocês. E eu tenho que confiar. Amém. Esse texto aqui ele está falando de um homem que é maldito porque ele tirou a confiança que deveria ser de Deus e depositou em outro homem. A confiança que é de Deus é de Deus. Mas a minha confiança que eu tenho com a igreja, com os irmãos, ela tem que ser fundamentada naquela confiança que eu tenho em Deus, para ter a certeza de que aquele Deus
habita em cada um de vocês e eu posso depositar confiança em vocês. Estão entendendo? Amém? Amém. Isso não quer dizer que eu não posso confiar em alguém. Eu tenho que confiar em alguém. Amém? O que eu não posso é tirar a minha confiança de Deus e depositá-la 100% em alguém. Esse homem é maldito. Mas se nós não fizermos isso, nós estamos sendo abençoados por Deus. Amém? Amém. O texto ainda segue assim. Ele será como... Veja o que acontece com uma pessoa que tira a confiança de Deus, que está em Deus, que deveria depositar em Deus, e deposita em alguém. Ele diz assim, Jeremias 17,6. Ele será como um arbusto no deserto, plantado no deserto. Não verá quando vier algum bem. Ou seja, aquilo que é bom, aquilo que é bem, aquilo que é bênção para nossas vidas, essa pessoa não verá quando essa graça de Deus vier sobre ele. Habitará em lugares áridos, no deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está. Aleluia. Bendito o homem cuja confiança está no Senhor. Aleluia. Eu tenho que depositar minha confiança no Senhor, mas tenho que confiar também naqueles que estão ao meu redor. Amém? Amém. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Glória a Deus. A primeira coisa que nós vemos aqui é quando somos plantados junto ao ribeiro, significa nossas raízes estão fundamentadas em Cristo. Cristo é o riacho, é o rio que está passando ao lado. Por mais que toda a terra esteja seca, as minhas raízes estão se alimentando de Jesus. Glória a Deus. Eu estou tomando água da fonte. A palavra de Deus diz que há um rio que desce do trono de Deus, Aleluia. né, e banha a cidade santa. É essa água que eu estou me alimentando. É essa água que você deve se alimentar. Amém. Você veja que ele dá ainda algumas instruções, alguns benefícios. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Amém. Pode estar tudo ao redor amarelo, seco, sem vida. Mas aquela árvore estará sempre com as suas folhas verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Ele está falando que aquela árvore é independente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Aquela árvore não depende das situações ao seu redor. Aquela árvore é independente de qualquer coisa. Aquela pessoa que está fundada em Cristo, independente das situações econômicas ou não que está vivendo ao seu lado, ela não vai depender disso para sobreviver. Porque ela depende do Deus Altíssimo. Aleluia. As suas folhas não caem, significa que você vai ser sempre uma pessoa com vida. E mesmo que as pessoas ao volta de você não conseguem dar nenhum fruto, você vai continuar dando fruto. Aleluia. Porque a nossa vida não depende daquilo que nós vemos. A nossa vida depende daquilo que é onde está fundamentada a nossa raiz. Nossa raiz tem que estar em Cristo. Sim, Senhor. E quando nós estamos dessa maneira, nós estamos guardados por Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Salmos 1, Oh, glória. capítulo 1, versículo 1 em diante. Escutem bem o que Deus está falando. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Alguns conselhos para que você possa ser bem sucedido. Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Amém? Amém. Versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Aleluia.
dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Tudo o que ele faz prosperará. Glória a Deus. Mas tudo isso está condicionado a uma chave chamada confiança. Tudo isso está condicionado a uma chave, confiança. Amém. Se nós confiamos em Deus, Deus fará nós prosperar mesmo no ano em que a economia não vai estar bem. O Japão entra em recesso, mas você continua prosperando. Aleluia. Glória a Deus. Muita gente não tem trabalho, mas você sempre vai ter o seu trabalho. Aleluia, Jesus. Porque o Deus é um Deus de promessa, e Deus tem o prazer de cumprir as suas promessas. Amém. E isso que nós estamos lendo aqui é uma promessa de Deus. Aleluia. Esse versículo número 3 aqui é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prosperará. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Promessa de Deus para a nossa vida. Amém, Jesus. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor, foi aquilo que eu li agora há pouco. Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Amém. Feliz é aquele que confia no Senhor. Aleluia. Irmãos, a mulher de fluxo de sangue, por exemplo, em Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante, né? Eu tinha o texto preparado, nós estamos em cima da hora, às 8 horas eu vou estar ministrando. A mulher de fluxo de sangue, o texto diz que ela gastou todas as suas economias em médicos, em remédios, colocou a sua confiança nisso e não teve resultado. Mas quando ela ouve falar de um homem chamado Jesus, ela falou assim, viu e ouviu os milagres que ele fazia. Ela colocou no seu coração, se eu somente tocar na veste do mestre, eu serei curada. Em quem ela estava confiando agora? Em Deus. Ela conseguiu o milagre que ela queria para a sua vida? Amém. Conseguiu. Porque ela usou uma chave chamada confiança, confiar. Ela confiou que Jesus era o único que podia ter a solução da sua vida. Amém. Nós não podemos depositar a nossa confiança em coisas, em coisas materiais. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Ele tem a bênção que nós precisamos. Ele tem a bênção que você precisa. Não há como nós corrermos e fugirmos dessa verdade. A palavra de Deus, ela é clara nesses aspectos. Né? Jó 42, 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente a próspero e lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Por causa do quê? Por causa do que Jó prosperou? Confiava no Senhor. Porque ele confiava em Deus. Ele perdeu sua esposa, ele perdeu seus filhos, ele perdeu suas fazendas, o seu gado, as suas terras. Acabou sentado num lugar de cinzas, com um caco de telha, coçava as suas chagas, mas ele continuou confiando em Deus. Amém. E o que aconteceu com ele? Se ele era rico antes, perdeu tudo e ficou mais rico depois. É. Verdade. Porque a própria mulher dele falou, Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. E ele não, ele continuou confiando em Deus. Amém. É essa confiança que nós temos na nossa vida. Quando nós estávamos louvando, um dos louvores diz assim, confiar é depender. Um dos louvores que nós estávamos cantando, eu fui lá para trás e eu coloquei aqui bem no rodapé, bem embaixo da anotação da palavra. Confiar é depender. Amém. Amém. Se eu não confio em Deus e não dependo dele, eu não estou confiando. Sim. Sim. É verdade. Né? Eu sempre falo que a fé ela não tem opção. Ou você tem fé ou você não tem. Segunda opção na fé não existe. Na confiança é a mesma coisa. Ou você confia e depende do que Deus vai fazer na tua vida, ou Deus olha para você e fala assim, você não depositou 100% da tua confiança em mim. Eu preciso confiar em Deus de todo o meu coração.
Eu preciso adorar a Deus de todo o meu coração. Eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. Eu preciso ler a palavra de Deus de todo o meu coração. Então existem coisas que nós temos que depositar em Deus de todo o nosso coração. E confiança, quando nós confiamos em Deus, nós dependemos da palavra vinda de Deus para nós tomarmos um passo adiante. Amém. Aleluia, amém. Se nós não temos uma resposta de Deus para nós tomarmos um passo adiante na nossa vida, nós vamos pisar em coisas que nós não deveríamos pisar. Porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos Oh, pés. glória. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus e aleluia. Amém. Vamos colocar em pé. Todos entenderam a palavra de hoje? Amém. Ela é uma chave chamada? Amém. Glória a Deus. Guarde bem essa palavra. Confiança. Pedir perdão. Abençoar. São 3 chaves. Amém? Santidade. 4 chaves. Depois no final, a hora que o Espírito Santo não me der mais nenhuma chave para ministrar, eu vou fazer um apanhado dessas chaves e vou detalhar essas chaves para que os irmãos possam compreender melhor aí. Vai fechar um ciclo, né, de compreensão. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos e agradecemos a tua presença neste lugar. Deus amado, nós estamos no coração regozijante na tua presença nessa noite. Pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua glória manifesta, pelo louvor aqui entoado, pela tua presença na administração, pela tua presença em todos os momentos deste culto, Pai. Nós te adoramos e glorificamos e te exaltamos e agradecemos a ti, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos por a tua palavra nessa noite. Obrigado, Deus, pela ministração dessa noite. Encheu nossos corações, nos deu entendimento para que possamos viver uma vida de milagres sobrenaturais na nossa vida, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a igreja pode se assentar.